Bora lá, galera, vamos falar do Campeonato Brasileiro e a equipe do Bahia tem sua primeira derrota com o Rogério Ceni, né? A equipe que havia vencido o Coritiba por 4-2 e perdeu ontem para a equipe do Santos na Arena Fonte Nova por 2-1. Perdeu de virada, galera. O Santos agora acendeu uma esperança de poder sair da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar as últimas informações desse jogo. Vou deixar o link na descrição também, galera. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Santos vai sair da zona de rebaixamento? Santos, e a gente estava na expectativa, né, Bruno? Era um confronto direto ali na parte de baixo da classificação. O Santos começou com tudo, mas foi o Bahia quem saiu na frente, Mário Marco. O Santos jogando com 3 zagueiros, Bahia tendo dificuldade para suportar a pressão, né? Mas jogando com a linha alta. Se você observar posicionamento médio na partida, você vai ver mais jogadores, muito mais, jogadores do Bahia no campo de ataque e muito mais jogadores do Santos no campo de defesa. Era uma ideia mesmo. O Santos tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Jogando fora de casa, zona de rebaixamento, essa coisa toda, o Santos jogar para se defender. Incrivelmente, tomou o gol e teve força para virar. E quando toma o gol, né, Mari, você acredita, bom, tudo será meio condicionado, né? E consegue a reação. Pois é, porque o Santos ele entrou com uma confiança um pouquinho acima do tom mesmo. E aí deu muito certo. Bom, a gente vai analisar com mais calma essa partida e essa grande vitória do Santos contra o Bahia, mas agora os personagens. Foi uma situação difícil a saída do professor Aguirre. Tivemos que levantar o moral da molecada. A molecada entendeu. Estudamos muito o Bahia e vimos o que era melhor pra gente nesse momento. Além de buscar a vitória, nós precisávamos também ter uma consistência um pouco melhor. E, cara, como você falou, o jogo do Cruzeiro, praticamente todo mundo já tinha jogado a toalha, agora a gente mostra que o Santos está vivo. O Santos é uma equipe guerreira, uma equipe gigante, que essa molecada aí dentro merece muito, e principalmente a nossa torcida. Começo muito ruim da nossa parte. Começamos o jogo onde era nós para termos o domínio da partida, e foi o Santos que teve as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos do jogo. Acho que o jogo depois se assentou, começou a ficar um jogo bem mais parelho. Nós também tivemos as nossas oportunidades de gol. Já no segundo tempo, desde o começo, o Bahia melhor controlando o jogo, conseguiu fazer seu gol mesmo e continuava jogando bem. E aí vieram 2 bolas paradas que não se pode. Nós temos que estar um pouco mais concentrados para não sofrer gols desse tipo. Coçada na cabeça. Ele segurou para não dar uma bronquinha a mais, né? Nossa, essa coçada na cabeça também é um sinal, um recado visual da semiótica. Santos contra o Bahia em médias neste Brasileirão. O Santos contra o Bahia, ele teve 2 gols marcados e a média do Campeonato Brasileiro de 0,96. 16 chutes acima da média também do brasileiro, e aí grandes chances e gols esperados foram as melhores marcas em um jogo, então, do Santos no campeonato. Já mostra, assim, é que nesse momento, Barra, nesse momento de instabilidade, de insegurança, de pressão, você não consegue dizer que nada é muito longevo, não dá pra garantir. Foi um sinal de um jogo pro Cruzeiro, pra esse contra o Bahia, você olha e fala, meu Deus, são 2 coisas completamente distintas. Não sei como será o próximo. Mas nesse momento, o confronto direto, os 3 pontos são inegociáveis. No jogo de ontem, para o torcedor do Santos, para a campanha do Santos de permanência na Série A, se tivesse o Bahia finalizado 50 vezes e não feito nenhum, e o Santos finalizado um gol contra do jogador do Bahia, estaria ótimo para o Santos. Só que não é só isso. O Santos mostrou um pouco mais. Concordo com você. Isso não dá para se apegar muito, porque é muito volúvel. Mas num jogo fora de casa, pesado, contra o Bahia cheio de confiança, o Santos criou situações para vencer o jogo. Venceu com a jogada de bola parada, o Rogério lamenta, coça a cabeça, tudo, mas o Santos achou esse tipo de situação e conseguiu se defender também, né? Porque em alguns momentos o Bahia chegando muito perto e criando situações. Muito cedo, mas concordo com o Marcelo Fernandes. Foi um passo para a coletividade do Santos inacreditável. Sim. Porque o Santos estava caminhando mesmo, parecia desgovernado e agora acabou. Além de tudo, triste, sabe? Deprimido. Resultado espetacular do Santos. E na coletiva, eu acho interessante, né? O técnico agora, o técnico interino do Santos,
Ele fala assim, cara, contra o Cruzeiro, a sensação era de terem jogado a toalha. Ou seja, dá pra perceber que não só de fora pra dentro essa sensação, Sim, né? é de dentro também, né, Mari? E como um resultado positivo desse tamanho, que eu acho que, poxa, Rogério Ceni estreia com um triunfo fora de casa. Vai conhecer a torcida do Bahia, né? Encontrar a torcida do Bahia. Bahia vem empolgado, o Santos vem de uma derrota duríssima e consegue esse resultado, poxa, para esse momento também o ponto da confiança é um diferencial. Exatamente. E você reuniu o seu grupo ali, um grupo de jogadores jovens, inclusive, né? E colocar essa ideia na cabeça deles e mostrar que é possível é o primeiro passo ali dentro do vestiário. E aí, obviamente, passa muito pelo dia a dia, treinamento, confiança no interino e a proposta de jogo, porque ali teve uma proposta de jogo, né? Quando o Marcelo fala, a gente estudou o Bahia, estudou e muito, deu para ver desde o início da escalação, quando ele escolhe ali os 3 zagueiros, quando ele escolhe a proposta de meio de campo, os jogadores de frente. E aí, a partir dali, os jogadores decidiram contar essa história. E deu muito certo. E toda a atenção também, né, Marra, rapidamente, pro lado do Bahia. Claro. A gente falou isso aqui, né? Eu já achei meio ilusório o resultado contra o Curitiba. Aquele 4-2, enfático e tal. Com todo respeito, foram 3 falhas graves do Luan Poli, do goleiro do Curitiba. É óbvio que o Bahia não vai... que pena, você falhou, não vou fazer o gol. Vou devolver só para você não ficar mal. O Bahia foi lá e aproveitou. Só que foi uma ducha de água fria na euforia. O Rogério acabou de chegar, o Rogério ainda vai ter que colocar bases mais sólidas na ideia dele de jogo do Bahia. Nada mais futebol brasileiro do que esse exemplo do Bahia, né? Que vai do céu ao inferno em 2 jogos e aí também não é a resolução de todos os problemas a chegada do Rogério Ceni, mas também não é o fim do mundo quando perde um jogo na sequência. Tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro, atualizando os clubes brasileiros. Agora a gente dá um... Galera, agora a verdade é que a equipe do Bahia, né, ficou numa situação um pouco delicada. 25 pontos, o Santos vai a 24, a 1 ponto do Bahia, né? Dependendo da combinação de resultado, no próximo jogo, o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento. Se o Santos e o Goiás vencer, a equipe do Bahia não venceu, o Bahia entra na zona de rebaixamento, até mesmo um empate coloca o Bahia na zona de rebaixamento, caso a equipe não consiga, né, vencer e as outras equipes aí que estão brigando aqui pela parte de baixo, né, vençam, né, e vai ser uma briga muito boa, na minha opinião. Minha opinião aqui, galera, é que do 14º para baixo vai brigar para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Corinthians, Bahia, Goiás, Santos, Vasco, América está rebaixado, na minha opinião. Coritiba também está rebaixado, na minha opinião. Aqui vai ficar entre Vasco e Santos, Goiás e Bahia. Essas 4 equipes aqui vão brigar praticamente para não cair. O Corinthians ainda tem uma situação um pouquinho confortável, ainda está a 3 pontos, mas dependendo da combinação de resultado, pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, né? E assim, na minha opinião, Santos ou Bahia, Santos e Vasco, um desses 2 times cai para a segunda divisão. Essa é a minha opinião. Uma dessas 2 equipes vão cair. Uma dessas 2 equipes. Na minha opinião, o Bahia e o Goiás não vão cair as 2 juntos, não. Santos ou Vasco, uma vai cair. Uma dessas equipes aí tem que se recuperar o mais rápido possível. Vasco vai jogar o jogo atrasado, né? Dependendo, se o Vasco vencer o jogo atrasado, o Vasco tem grandes condições de sair da zona de rebaixamento, né? Agora basta saber se o Vasco vai conseguir essa recuperação, né? O Campeonato Brasileiro ficando bom, né? Essa, na minha opinião, é a melhor fase quando vai chegando já na 24ª, 25ª rodada. O Campeonato Brasileiro vai ficando bom, vai se afunilando, as equipes vão tentando fazer de tudo para poder conseguir os pontos. Parece que a competição vai ficando mais quente, vai melhorando, briga pro título, porque praticamente título, na minha opinião, é só entre Botafogo e Palmeiras, mas tem a briga também pela Libertadores, briga pelo G4, Sul-Americana, e também a briga pelo rebaixamento, né? Mas o Santos deu um passo muito importante. Essa vitória, na minha opinião, vai dar no ânimo à equipe. E a equipe do Santos vai vir na próxima rodada para poder tentar sair da zona de rebaixamento. E o próximo jogo, né, é confronto direto, né? O Santos vai jogar na Vila Belmiro contra a equipe do Vasco. E o Santos vai ter a chance de afundar o Vasco no campeonato. Porque se o Vasco joga contra o América, o Vasco não vencer, aí tem um jogo contra o Santos e não vencer, galera, aí vou te falar, hein? Aí a equipe do Santos vai estar afundando o Vasco aí na Série B.
O Vasco já vai estar com o pé na Série B, essa é a verdade, galera. Mas vamos acompanhar aí os próximos jogos para saber como que vai ficar a tabela do Campeonato Brasileiro, galera. Esse foi o vídeo aí do nosso canal, vou ficando por aqui. Valeu, fui!